Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é o que explica a queda de popularidade do governo Lula. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir, o Pix está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Note! Saiu pesquisa Genial Quest, que é uma das melhores pesquisas que tem sobre a popularidade do governo Lula. E essa pesquisa deveria abrir os olhos do governo Lula e de todo mundo que se considera de esquerda, progressista e por aí vai, sobre o que é que está se processando no Brasil. Vamos ver antes o que diz a pesquisa e depois vamos fazer algumas considerações sobre isso. Vamos lá. Felipe Nunes, né, que é diretor da Genial Quest. Aí, pesquisa Genial Quest mostra queda de 6 pontos na aprovação do governo Lula entre agosto e outubro. Aprovação de 57% e desaprovação de 42%. O cenário atual é parecido com o de abril, quando o governo ainda não tinha conseguido avançar nas suas pautas econômicas. Ou seja, em abril, antes de vir um reajuste do salário mínimo que poderia ter sido dado em 1º de janeiro, mas o governo Lula, para economizar 2 bilhões de reais, decidiu dar só em maio. Antes de vir o efeito econômico do reajuste do Bolsa Família, antes de vir o efeito econômico da recomposição de bolsas dos pós-graduandos e graduandos, antes de uma série de medidas que teve efeito econômico, né? A popularidade estava nessa faixa que agora decresceu. E aí vamos lá. A queda na aprovação identificada pela pesquisa desse mês não está centrada em nenhum segmento. Presta atenção, viu, gente? Pelo contrário, ela se deu de forma generalizada em todas as regiões, em quase todos os estratos sociais. Então, veja, o fato da queda de popularidade ser uma tendência em todas as regiões, em todas as classes sociais, mostra que isso não é por causa de Hamas, por causa de Israel, por causa de Venezuela, por causa de Nicarágua e por causa de nada disso. Que fenômeno unifica a percepção geral da população a despeito da posição de classe, nível de renda, instrução, padrão de consumo, religiosidade, diversidade regional e por aí vai. Normalmente, são fenômenos generalizáveis, como nível de emprego, custo de vida, perspectiva de consumo, segurança, acesso à saúde e coisas do tipo, percebe? Esse dado é muito importante. Foi uma queda em todos os estratos sociais, em todas as classes, em todas as regiões do país. Que significa, inclusive, no Nordeste, né, gente? É a primeira vez que a desaprovação chega a quase 10% de quem votou em Lula. Depois de 3 rodadas, a desaprovação voltou a crescer no eleitorado que votou em Bolsonaro. A avaliação do trabalho do governo Lula segue o mesmo padrão. A diferença de positivo e negativo, que era 18 pontos em agosto, caiu pela metade em outubro, 9 pontos. Quando compararmos avaliações de Lula 3 com outros governos, vemos a semelhança com o governo Bolsonaro, Dilma 1, Lula 1 e FHC 1 tinham mais avaliações positivas e menos negativas. FHC 2 e Dilma 2 tinham mais avaliações negativas e bem menos avaliações positivas. Ao longo do ano, a avaliação do governo Lula foi se aproximando da avaliação do governo Bolsonaro. Em fevereiro, 30% achavam Lula 3 melhor que Bolsonaro. Em outubro, 47% continuam achando esse governo melhor que o anterior, mas 38% acham pior. Uma das maneiras de entender se o crescimento da desaprovação está associado a um mau humor mais geral da população é avaliando se o país está na direção certa ou errada. De junho a setembro, cresceu 8 pontos o percentual de quem acha que o Brasil está indo na direção errada. Mas o que pode estar produzindo isso? A primeira parte da explicação é econômica. Aumentou 9 pontos o percentual de quem avalia que a economia piorou no último ano, saiu de 23% para 32%, enquanto se manteve o percentual de quem acha que melhorou. Veja, gente, a avaliação econômica é quase coincidente com a queda de aprovação do governo. O que é que está acontecendo? Preste muita atenção. Isso aqui é importantíssimo.
A partir de 2000 e final de 2014, começo de 2015, começa o ajuste fiscal com o governo Dilma, que, combinado com os efeitos da Lava Jato, dobrou a taxa de desemprego no Brasil em 10 meses. De lá para cá, o Brasil nunca mais baixou para uma taxa de desemprego abaixo de 7% e a gente tem mais de 40 milhões de trabalhadores e trabalhadoras da informalidade. De 2015 para cá, você viu um aumento gigantesco da pobreza, da miséria, da fome, da desigualdade, do desemprego, piora das condições de consumo da classe trabalhadora e por aí vai. Perfeito? Veja, a partir de 2022, com a volta à normalidade no pós-pandemia e com o gasto eleitoreiro e oportunista de Bolsonaro, você tem uma situação de expansão gigantesca do gasto público, uma situação de não pandemia. De 2015 até a pandemia, basicamente foi uma depressão gigantesca do gasto público em saúde, educação, infraestrutura, meio ambiente, segurança, cultura, assistência social, saúde mental, tudo que você imaginar. No contexto de pandemia, houve uma elevação substantiva do gasto público, mas isso, a economia estava parada, fechada, lockdown, em vários aspectos e por aí vai. Em 2022, você tem uma retomada da economia no contexto da pandemia e Bolsonaro gastando tudo que podia e o que não podia para tentar vencer a eleição. Bolsonaro não venceu a eleição, mas é fato que a taxa de desemprego foi lá para baixo no final do governo Bolsonaro. Em dezembro, por exemplo, a taxa de desemprego tinha uma queda histórica significativa. Vou colocar o gráfico aí na tela para vocês verem. Junto a essa redução substantiva do desemprego, o crescimento dos serviços, o crescimento do comércio, porque as famílias com dinheiro no bolso, né, auxílio isso, auxílio daquilo, auxílio da puta que pariu, foram comprar, aqueceu o comércio, aqueceu os serviços, aqueceu a economia popular. Quando vira o governo Lula, começa o governo Lula, o governo consegue, na PEC de transição, uma recomposição orçamentária muito importante, e aqui quem detalha isso muito bem é aquele artigo Não há Alternativa ao Neoliberalismo, do professor Pedro, que está no site A Terra é Redonda. Coloca na tela, Maxwell, por favor. Esse artigo é maravilhoso. Precisam ler. Ele explica isso muito bem. Pois bem, o gasto público esse ano, comparado com o ano passado, teve uma expansão de basicamente mais de 9%. Mais de 9%. Então, a gente vai no segundo ano seguido, expansão do gasto público e abrandamento da austeridade. A ideologia de cortar e cortar. Só que isso foi feito dentro de uma lógica mais ou menos de improviso. No caso do Bolsonaro, um improviso eleitoreiro e oportunista para tentar comprar a eleição. No caso do Lula, muito mais uma tentativa de emergência, de tentar rearrumar a casa ali, deixar uma bagunça pelo Bolsonaro, sem orçamento para um bocado de coisa, sem continuidade do aumento do Bolsa Família e por aí vai. Pois bem, o que acontece? Como os motores fundamentais do crescimento econômico brasileiro não estão arrumados, o custo do crédito está nas alturas, com a maior taxa de juros do mundo, as famílias endividadas, a informalidade muito alta, o custo de vida muito grande, porque, sei lá, só dando um exemplo para vocês, gente. Por exemplo, o Brasil, nos últimos anos, passou por um processo de desmonte da sua cadeia de petróleo e gás. A gente cada vez mais importa combustível derivado do petróleo. Isso afeta negativamente a balança de capitais, a balança comercial. Isso provoca inflação generalizada no país, isso provoca aumento do custo de vida. Esse aumento do custo de vida, essa inflação, por exemplo, e uma importação de combustível que é dólar, né? Que faz com que, por exemplo, boa parte dos alimentos no Brasil são transportados via caminhão, né? Via meio rodoviário. E aí todo esse processo de importação de combustível, mais política de PPI, impacta no aumento do preço dos alimentos, que vai ter um peso também no consumo da classe trabalhadora. Então, gastando mais dinheiro com alimento, você, por exemplo, consome menos, toma menos cervejinha, vai menos no salão de beleza, vai menos na manicure, vai menos na academia, vai menos na lanchonete, vai menos no açaí, vai menos na praia, vai menos no motel e por aí vai, sabe? Então, a economia brasileira teve uma injeção importantíssima
de gasto público que deu um aquecimento, mas sem enfrentar questões estruturais de custo do crédito, de endividamento das famílias, de altíssima informalidade, de um padrão de baixos salários dos empregos gerados, de aumento da dependência do mercado mundial imperialista para tudo, de desnacionalização de setores estratégicos como petróleo e gás, de aumento da importação de insumos de saúde e por aí vai. O que acontece? A partir de agosto, esse efeito econômico, tanto do gasto 2022 do governo Bolsonaro, tanto do gasto da PEC de transição do governo Lula, começou a arrefecer, começou a reduzir seu ritmo, seu dinamismo. Então a gente viu, por exemplo, que em agosto o comércio varejista caiu 1,3% e os serviços no geral caíram 0,9%, quase 1%. A gente está vendo que a arrecadação está caindo, a indústria há muito tempo está patinando, está apresentando índices de regressão. Você tem vários efeitos, por exemplo, o setor de processamento de gás no Brasil opera com mais ou menos 50% da sua capacidade ociosa, ou seja, 50% da capacidade de produzir os derivados do gás, né, para usar na produção, no consumo das famílias e tal, não está sendo utilizado. Você tem vários sinais que a economia está desacelerando, desaquecendo, e as pessoas já estão percebendo isso, porque, por exemplo, o crescimento da geração de emprego do governo Lula no primeiro semestre foi muito mais uma recomposição da máquina pública, um baixo protagonismo do próprio mercado privado na geração de emprego. Então, já no segundo semestre, o ritmo de geração de emprego está muito abaixo do que foi no primeiro, isso é perceptível, ainda que o preço dos alimentos continue tendo uma queda pequena, mas uma queda aparentemente constante. Você tem também aumento de preços de combustíveis do governo Lula, porque na prática o PPI não acabou, o que faz com que esses aumentos de preços dos alimentos não seja tão significativo assim. Você tem uma preocupação cada vez maior das famílias de que, será que eu vou conseguir pagar minhas contas? Eu vou limpar meu nome agora, mas será que eu vou conseguir ficar com o nome limpo? Eu vou conseguir voltar a consumir? Ou seja, há uma percepção que a economia está dando uma desaquecida. Aí aqui vem um problema central. Gente, veja, vamos lá. Não vou detalhar isso nesse vídeo, eu vim debatendo isso durante o ano todo em vários vídeos do canal, mas nenhum dos problemas estruturais do país, da classe trabalhadora, está sendo enfrentado. Nem o desemprego estrutural, nem a altíssima informalidade, nem a questão da concentração agrária, nem a questão tributária, nem a geração de empregos, nem a expansão vultuosa do investimento público, nem a recomposição das cadeias produtivas do petróleo e gás que foram destruídas nos últimos anos e a redução da importação de derivados de petróleo e gás natural, nada disso está sendo enfrentado, beleza? Então, assim, nenhum dos motores estruturais que podem ativar um ciclo de crescimento econômico está sendo enfrentado. Nenhum deles, perfeito? E aí, em 2024, por causa do novo teto de gastos, o investimento público, o gasto público, melhor dizendo, não é investimento, é o gasto público total, vai ter um crescimento de, no máximo, no melhor dos cenários, na melhor das situações, de no máximo 1,6% do PIB comparado com 2023. Ou seja, se a gente teve esse ano um crescimento de mais de 9% do PIB, gasto público comparado com o ano passado, no ano que vem, comparado com 2023, no melhor dos cenários, tudo dando certo, absolutamente tudo dando certo para o governo Lula, ele vai ter um crescimento do gasto público de 1,6%. E isso nem vai acontecer, gente, porque não vai dar tudo certo, sabe? Tem várias questões aí em jogo. O que é que isso significa? Isso significa que vai ter uma queda violentíssima do investimento público a partir de 2024. A queda violentíssima. Isso vai refletir na geração de emprego, na geração de renda, no dinamismo do comércio, no dinamismo dos serviços, vai refletir na construção civil, vai refletir no enfraquecimento ainda maior da indústria cambaleante, moribunda brasileira e por aí vai. Isso vai refletir também na popularidade do governo Lula. Então, veja, gente, preste muita atenção aqui. Uma economia capitalista, ela para crescer depende de investimento. Existem basicamente 3 tipos de investimento: investimento público, investimento privado nacional e investimento privado estrangeiro.
investimento privado estrangeiro não vai provocar nenhum ciclo de crescimento, o investimento privado nacional, muito menos, e aí não dá tempo de explicar isso em detalhes. Vou colocar aqui na tela para vocês lerem. Coloca a capa, Maxwell, por favor, e tenta botar o link na tela de um estudo de um centro importantíssimo que fez um detalhamento do que significa para o Brasil, em 2024, novo teto de gastos, mostrando que não vai ter crescimento econômico, não vai ter expansão da geração de emprego, não vai ter expansão da renda, não vai ter desigualdades com o novo teto de gastos e não vai ter nenhum ciclo duradouro de crescimento econômico com o investimento privado, nacional ou estrangeiro puxando. Então, basicamente, gente, em nome de uma política econômica liberal e austeridade, a perspectiva é que o governo Lula afunde a sua popularidade, e como para uma boa parte do povo brasileiro, Lula/PT é a esquerda, afunde a popularidade do espectro do senso comum da esquerda de maneira geral, e deu uma força poderosíssima para o bolsonarismo em ano eleitoral. Gente, preste muita atenção. As próximas pesquisas Genial Quest, daqui para o final do ano deve sair no mínimo mais uma, mas eu acho que deve sair umas duas, porque no final do ano sempre tem um ritmo mais frenético, já que ano que vem é eleição. Se continuarem mostrando essa tendência, isso já está sinalizando que o novo teto de gastos vai enterrar o governo Lula e vai dar uma força descomunal para a extrema-direita e para a direita em ano eleitoral. Prestem muita atenção. Vocês que acham que não pode criticar, vocês que acham que não pode fazer debate, vocês acham que não pode questionar o governo, prestem muita atenção. Essa política liberal já está dando resultados negativos e todos os estudos sérios mostram que com o novo teto de gastos, o investimento público ano que vem vai despencar e nesse momento, com essa economia cambaleante na UTI, o que tem puxado algum nível de crescimento econômico, geração de emprego e aumento da renda das famílias é o investimento público. Vai se cortar o investimento público ano que vem, não vai ter nem metade do que teve em 2023, em ano eleitoral. Eu quero que esse vídeo fique registrado, gente. Eu odeio pagar de profeta do eu avisei. Isso aqui, eu acho isso horrível, assim. Mas eu quero deixar registrado que eu estou fazendo esse debate. Eu não sou o único, mas isso é óbvio, precisa ficar claro. Porque em 2024 a galera coloca a culpa em Zap Zap, coloca a culpa em fake news, coloca a culpa na porra toda e não debate um negócio básico, que é, como diria aquele famoso liberal, é economia, estúpido. É a economia. Economia não está indo bem. Não está indo bem se você é trabalhador, trabalhadora. Se você é banqueiro, se você é latifundiário, se você é dono de fundo de investimento, se você é dono do BTG Pactual, ó, tá uma uva. Mas como eu não falo para esse povo, eu falo para quem é trabalhador, trabalhadora, feito eu. Gente, não está nada bem. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.